Olá, eu sou o professor Nathan Rodrigues e hoje vamos fazer um breve passeio pelo Museu Guggenheim, observando o texto descritivo. Bom, o que vem a ser um texto descritivo é um dos tipos de texto que a gente consegue ter. Em língua portuguesa e em qualquer língua também. Na verdade, o texto descritivo, como já diz aqui, é aquele que detalha de maneira pormenorizada os aspectos de um determinado lugar, acontecimento, pessoa, objeto ou animal. Ou seja, a gente vai ter um detalhamento, uma riqueza de detalhes para explicar, para mostrar um determinado item, um lugar, uma situação. Ok? Bom, para realizar essa nossa viagem ao museu que fica na Espanha, vamos observar esse livro chamado A Origem, de um autor que é o Dan Brown. Dan Brown, para quem não conhece, é um dos maiores autores da atualidade, um dos maiores romancistas. Ele escreveu Código da Vinci, Os Anjos e Demônios, que são livros que viraram filmes também, então quem quiser assistir, fique à vontade, mas nesse livro especificamente, ele fala a respeito de um museu, né? O seu personagem principal, o Landon, entra no Museu Guggenheim e ele recebe um aparelho auditivo para ser guiado durante a sua visita, e essa visita ao museu que nós vamos observar, né? E observar como o autor usa o texto descritivo para nos orientar dentro do museu e para nos mostrar as obras de arte que lá dentro se encontram. Então, a primeira descrição, digamos assim, diz assim: o Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, parecia algo saído de uma alucinação alienígena. Uma colagem rodopiante de formas metálicas retorcidas que pareciam ter sido encostadas umas nas outras de modo quase aleatório. Estendendo-se até a distância, a massa caótica era coberta por mais de 30.000 placas de titânio que brilhavam como escamas de peixe e davam à estrutura uma sensação ao mesmo tempo orgânica e extraterrestre, como se um Leviatã futurista tivesse se arrastado da água para tomar sol à margem do rio. É uma descrição um pouco exagerada, né? A gente sabe que tem uma placa, um monte de placas de metal, ele fica na Espanha. Então, é uma descrição caótica, é algo completamente inusitado. Aqui o livro também traz essa descrição do New Yorker, que é uma revista americana. Quando o edifício foi inaugurado em 1997, a revista The New Yorker saudou seu arquiteto Frank Gehry como tendo desenhado um fantástico navio de sonho, de formas onduladas, sob a capa de titânio, e outros críticos alardearam o edifício mais incrível do nosso tempo. Brilho mercurial, espantoso efeito arquitetônico. Bom, aqui a gente já tem algumas descrições mais sensatas, digamos assim, né? Então a gente já sabe que ele lembra a forma de um navio, ele é feito completamente de metal, né, de titânio. É um edifício muito incrível, muito espantoso, que tem um brilho muito interessante. Bom, sem mais delongas, eu vos apresento o Museu Guggenheim. Essa é uma imagem que está um pouco distante, mas mostra como ele se parece no horizonte, como ele se camufla, e aqui é uma imagem de frente. Reparem em como essa forma é estranha e ao mesmo tempo muito orgânica, muito bonita. A gente tem essa névoa, que daqui a pouco vamos falar dela.
a estrutura aqui que lembra um pouco realmente o navio, uma aranha gigantesca, uma entrada cheia de vidro e por aí vai. A escultura de névoa, que é essa que a gente viu aqui, que aparece na frente do museu, é descrita dessa forma. Tinha lido sobre essa obra da artista japonesa Fujiko Nakagawa. Então essa névoa não é necessariamente uma neblina que apareceu por ali, ela é proposital. A escultura, entre aspas, era revolucionária por ser construída com um ar visível, uma parede de neblina que se materializava e se dissipava com o passar do tempo. E como as brisas e as condições atmosféricas jamais eram idênticas, de um dia para o outro, a obra era diferente a cada vez que aparecia. Então aqui a gente tem uma dessas obras de arte que é muito comum em museus de arte contemporânea, de arte moderna, em que ela é interativa e ela é orgânica, ou seja, ela cada dia está de uma forma, em cada momento ela se manifesta de uma aparência. Bom, por dentro do museu é que a gente já viu por fora, né? Por dentro do museu diz assim: quando Landon, que é o personagem principal, esse professor da Universidade de Harvard, ele vai adentrando ao museu e esse é o olhar do Landon. Quando Landon entrou, seu olhar se voltou imediatamente para cima, escalando um conjunto de colunas brancas e colossais ao longo de uma altíssima cortina de vidro que subia por 60 metros até um teto em abóbada, onde refletores halogênios lançavam uma luz branca e pura. Suspensa no ar, uma teia de passarelas e sacadas atravessavam os céus, salpicada com visitantes vestidos de branco e preto, que entravam e saíam das galerias superiores e paravam junto às janelas altas, admirando o lago lá embaixo. Ali perto de um elevador, descia suavemente pela parede, voltando à terra para recolher mais visitantes. Repare que a descrição do Landon, que é um professor de uma universidade, é completamente diferente da descrição de um jornalista, né, que está ali para falar com o público em geral. Essa descrição que o Landon faz é desse local aqui. Repare que tem os refletores, né, esse branco puro, né, que dá uma ideia de uma catedral, esse teto em abóbada. Abóbada é essa construção, esse teto arredondado, né, em forma de arco, né? É uma construção esquisita e ao mesmo tempo muito bonita. Aqui a gente tem a piscina, né, que é uma das principais obras do Museu Guggenheim. E a descrição é a seguinte: bem à sua frente, professor, o senhor verá a maior pintura da nossa coleção. Ainda que a maioria dos convidados não a identifique imediatamente. Landon olhou ao redor do átrio, mas não viu nada a ser uma parede de vidro voltada para o lago. Sinto muito. Acho que faço parte da maioria. Não estou vendo pintura nenhuma. Bom, ela é apresentada de modo muito pouco convencional, disse o Wintle, que é esse guia, né, que está ali falando pelo fone com o professor. A tela não está na parede, e sim no piso. Eu devia ter adivinhado, pensou Landon. Abaixou o olhar e, avançando, até que viu a enorme tela retangular esticada sobre a pedra aos seus pés. A pintura enorme consistia em uma cor, um campo monocromático de um azul profundo, e os espectadores ficavam em volta do perímetro, olhando como se observassem um pequeno lago. Né? A obra é essa aqui, é de Yves Klein, e passou a ser conhecida afetuosamente como A Piscina. Outra obra de arte do museu
muito conhecida, muito famosa, é a mamãe, né? A descrição que a gente tem dela é a seguinte: daqui dá para ter uma bela visão da aranha. Você viu a mamãe quando entrou? London olhou pela janela, por cima do lago, para a enorme escultura da viúva negra na praça. Vi. É bem difícil não ver, né? Ela pode ser descrita como uma viúva negra. Reparem que ela é um objeto muito alto, muito apavorante, mas ao mesmo tempo ela dá uma imagem de fragilidade, né? A gente tem aqui um, né, a bolsa dela com os ovinhos, né, dos futuros filhotes, por isso ela é chamada de mamãe, né? Outra obra que é muito interessante, que é descrita no livro, é essa aqui, a chamada Matéria do Tempo. Ele diz assim: os olhos de Robert Landon iam de uma forma colossal para outra. Cada peça era uma altíssima chapa de aço envelhecido que fora enrolado elegantemente e depois colocado de modo precário sobre a borda, equilibrando-se para ficar em pé. As paredes de aço tinham cerca de 4 a 5 metros de altura e haviam sido curvadas em diferentes formas fluidas, uma fita ondulante, um círculo aberto, uma espiral frouxa. A matéria do tempo, repetiu Winston. O artista é Richard Serra. O uso de paredes sem sustentação feitas com material tão pesado cria a ilusão de instabilidade. Imagine uma nota de dinheiro enrolada num lápis. Assim que o lápis for retirado, a cédula enrolada poderá ficar de pé, sustentada pela própria geometria. Esse é o princípio usado nessa obra. Na verdade, essas espirais têm cerca de 4 a 5 metros de altura. E por fim, a serpente. Né? De modo similar, que disse Winston, à sua frente o senhor verá 3 fitas sinuosas de aço, seguindo mais ou menos paralelas, suficientemente próximas para formar 2 túneis ondulantes com mais de 30 metros. Chama-se a serpente. Nossos jovens visitantes gostam de correr por eles. Na verdade, 2 visitantes nas extremidades opostas podem sussurrar e ouvir um ao outro com perfeição, como se estivessem cara a cara. Aqui a gente tem uma descrição, além da descrição física, né, uma descrição sonora, sensorial. Se você gostou dessas obras, elas estão disponíveis nesse site aqui, que é o site do Museu Guggenheim. É um dos museus mais interessantes que a gente tem na atualidade. É muito difícil escrever alguma coisa, descrever, né? E na verdade é uma questão de observação primeiro, né? De observar aquilo que está em volta, pensar mesmo no que vai escrever e como as coisas estão ao nosso redor, né? Bem, um abraço, espero que vocês tenham curtido. Nos vemos na próxima aula.